este céu, seu azul infinito, e brancas nuvens cruzando o espaço sem fim. Aves que cantam e balançam as verdes campinas, e as fontes murmuram louvores ao seu Criador. Os passarinhos alegres cantam nas matas. A natureza nos mostra que existe um Deus. Sim, Deus existe. Eu o contemplo nas profundezas das águas, muito além das estrelas. É minha vida. A Ele entrego, pois se cuida de tudo, também há de cuida de mim. Quando o manto da noite sobre a terra desce, e o luar cor de prata ilumina o céu, vejo milhões de estrelas com fulgor brilhante, e o homem não quer entender que existe um Deus. E esse imenso universo só Cristo obedece, e nossas vidas também estão em suas mãos. Sim, Deus existe. Eu o contemplo nas profundezas das águas, muito além das estrelas. É minha vida. A Ele entrego, pois se cuida de tudo, também há de cuida de mim. Pois se cuida de tudo, também há de cuida de mim. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, Dizendo que só o Senhor é Deus. Israel saiu do Egito, foi ordem que Deus lhe deu, chegando no Mar Vermelho, todo Israel temeu, cercado de todo lado, Moisés intercedeu,
Moisés ordenou ao mar e logo obedeceu. Por terra Israel passou, pelo poder de Deus, o exército de Faraó, porém no mar pereceu. E Moisés cantou dizendo: só o Senhor é Deus, Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, Dizendo que só o Senhor é Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, né? Muita gratidão no coração, alegre e feliz por mais um dia despertados, uma nova oportunidade, né? Nos dá o Senhor nosso Deus. Então a gratidão a Ele, todo louvor, toda a honra e toda a glória. Bom dia a todos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aquele bom dia com aquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia com muita alegria, irmã Vilanir, Deus abençoe juntamente com seu lar toda a família. Irmão Elias Estanque, bom dia, meu nobre irmão, Deus te abençoe sempre, né? Também bom dia para o nosso querido irmão, pastor Paulo Sérgio, Deus te abençoe, pastor, juntamente com a minha irmã Rosana, né? Deus abençoe sempre o seu lar, a sua família, todo o ministério, né? Deus dê sempre graça. Bom dia, meu querido irmão Eliseu dos Santos, sempre junto com a família, irmã Fátima. Deus abençoe todos vocês. Irmã Maria Perpétua, bom dia, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus, com toda a família. Meu irmão Evaldo Messias Fernandes, bom dia, Evaldo, Deus abençoe você, todo o lar, toda a família, todos quantos conectados à nossa saudação cristã. Que Deus te abençoe no nome santo e precioso do Senhor Jesus. guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir,
descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Bom dia, meu querido irmão Paulo César. Deus te abençoe sempre, sempre, meu querido irmão. Todos quantos conectados neste momento, juntos para este momento na presença de Deus, o meu agradecimento ao seu amável coração, a sua bondade, né, de estar sempre comigo. Tantos outros programadores bem capacitados, mas você tem me dado esse privilégio, né? Deus te abençoe, só tenho que agradecer. Não sou merecedor, mas a graça de Deus proveu isto, então eu glorifico a Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos neste momento meditar na palavra do Senhor. Vamos tomar então Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, que nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor.
Aleluia. Que assim Deus nos ajude sempre por meio da sua palavra. A gente é uma pessoa sem instrução, um grau escolar muito baixo e então não temos grande elocuções, né? Não somos aí como os grandes pregadores avivados, cheios de palavras, né? Então somos de palavras simples, poucas palavras, sem eloquência. Então só a graça de Deus que pode nos ajudar, nos assistir, nos dar força para caminhar, não é verdade? Então pensar nas misericórdias do Senhor. O que é a misericórdia? Então, o próprio dicionário diz que misericórdia é sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Então, o que é a misericórdia? É um sentimento de dor e solidariedade com alguém, né? Em relação a uma pessoa, a um ser que sofre uma tragédia pessoal ou cai em uma desgraça. É maravilhoso pensar nisto, né? O próprio dicionário não pode negar o que o nosso Deus é. Então, quando o homem veio a pecar, o sentimento de amor divino, o sentimento de Deus, fez com que Deus tornasse solidário em relação aos humanos, ao homem, que caiu em uma tragédia e uma desgraça. A tragédia e a desgraça foi o homem perder a graça, cair da graça. Isso é a maior tragédia que aconteceu com a raça humana. E essa tragédia, então, nós sabemos, é o pecado. O pecado causou a divisa entre o homem e Deus, causou a separação, isto é, causou a morte, separação eterna. Então, o homem sofreu uma desgraça. Graça, desgraça. A graça é o favor que não merecemos. É a bondade de Deus para conosco. Então, viver sem a bondade de Deus em nosso coração é viver em desgraça, é o oposto simplesmente, né? Não é um xingamento. Então, você diz, a pessoa achou graça aos olhos dos outros, quer dizer, as pessoas o olharam com um olhar bom, de aceitação. Mas se ele foi visto de maneira diferente, ele foi visto como uma desgraça, então ele não caiu na graça do povo, ele não foi aceito diante daquele povo. E então a desgraça não é que o homem foi recusado por Deus. A desgraça que envolveu o homem é que o homem descumpriu a palavra de Deus. Então isso trouxe ao homem uma tragédia fatal, né? E essa tragédia chama-se morte. Isso é trágico, não é? Você vê uma coisa quase comum nos dias que vivemos, nos dias do corre-corre e tanta agitação, onde vemos as grandes cidades e profetizado, né?
agora não vou me lembrar o nome do profeta, mas ele disse: os carros correrão, se enfurecerão pelas esquinas, socar-se-ão contra o outro. Há muitos anos atrás, então, isso escrito, e hoje nós vemos, então, diante as grandes cidades, o grande trânsito, quantos acidentes. Então você pega uma pessoa, seja jovem, seja mais madura, sofre-se o acidente, não tem nada, e de repente daquele acidente, aquela tragédia, a morte, a separação. E então a família com o coração dorido, enlutado, sofrendo aquela dor, aquela separação. É uma desgraça, né? Talvez muitos não conformam que isso aconteceu, mas é assim que então estas coisas pudessem nos ensinar, estarmos atentos da fatalidade da morte, da separação. E a fatalidade da morte, ela se descreve em uma simples coisa, poderíamos dizer, que é incredulidade. E então a incredulidade é descumprir a palavra de Deus. Então, olhando dentro das Escrituras, Deus sempre manifestou com graça e misericórdia consertos. Deus sempre tentando consertar o homem. Então, quando Adão pecou, Deus podia destituí-lo, bani-lo da terra, criar um novo homem, pois ele é Deus, ele é Criador, ele faz o que lhe convém, ele não precisa tomar conselho e nem pedir nada a ninguém. Então nós que precisamos tomar o conselho de Deus. Então ele podia ter criado um novo homem, mas ele fez um concerto com o homem, ele fez um concerto com a mulher. Então isto aprendemos, claro, com Deus através de seu profeta, seu servo, o qual ele enviou para nos trazer esclarecimentos, revelações da palavra de Deus. Porque assim convém ao Senhor, pois ele disse que ele não faz nada sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então o profeta de Deus, a quem vem a palavra, ele disse, ali Deus fez um concerto com Eva após o pecado. E o concerto foi para que ela não morresse instantaneamente, já que ela caiu em transgressão, em pecado. Então o Senhor Deus disse, por causa disto, conceberás e darás à luz filhos com dores em tua conceição. Então agora a mulher que concebeu o pecado trouxe morte, havia de gerar vida. Então esta vida, a vida humana, um concerto de Deus com a mulher. Porquanto ao homem Deus disse, porque fizeste isto, deste ouvido à tua mulher, agora com suor de teu rosto comerás o teu pão, lavrarás o solo e obterás o teu alimento. Deus sempre trazendo um concerto com o homem, mostrando a sua misericórdia. Ele podia ter exterminado
a Adão, não é verdade? Então, olhar as misericórdias de Deus, sempre em favor do homem e com todos os homens. Quando olhamos para Caim, que era um homem mau, matou seu irmão, e Deus disse para ele: se fizeres bem, não serás aceito? Deus havia aceitado uma oferta de Abel, e a Abel junto com a oferta, mas a Caim foi rejeitado tanto a oferta como o próprio Caim. Então os nossos feitos diante do Senhor, segundo os nossos pensamentos, desejos, segundo aquilo que achamos que está perfeito e correto, nos leva a uma rejeição. Mesmo os atos de adoração rejeitado por Deus. E isso enfurece o homem. Mas a salvação é para todos. Então Deus disse a Caim: se bem fizeres, não será aceito? Mas é impossível ver um homem como Caim fazer o que é bem, ter a misericórdia. Então, por ter matado seu irmão, mas se fizeres bem, e qual é o bem que podemos fazer? Reconhecer, crer, tomar Deus em sua excelência, em suas misericórdias, começando a rever as nossas atitudes, as nossas conversas, aquilo que falamos. Sempre a expressão do homem é o que está dentro do coração. O Senhor Jesus disse: a boca fala o que o coração está cheio. Então sempre o que as pessoas expressam é aquilo que está dentro do coração. E o que está dentro do coração não é nada mais, nada menos um reflexo do que é a própria pessoa. Então devemos atentar para estas coisas. Cuidado ao que diz, ao que fala do outrem, do que acusa o outro, porque isto podemos estar denunciando a nós mesmos, falando dos outros, atribuindo qualidades más, ruins. Então, quando assim fazemos, estamos maldizendo, é uma maledicência, é uma maldade do coração humano. E você vê que isso não é a prática da misericórdia. Então, viver a misericórdia, ter compaixão do outro, amar o outro, ser solidário em meio ao mundo caído e de pecados. Ser solidário quando reconhecemos a nossa fragilidade, como disse o apóstolo Paulo: miserável homem que sou. Reconhecer as nossas misérias, que não somos nada. Sem Deus nós simplesmente somos uma desgraça, porque Deus é a graça, e o homem sem Deus, então ele é sem graça, sem bondade, sem misericórdia.
Que assim então possamos aprender com as nossas fraquezas, debilidades, com as nossas misérias. Miserável, desgraçado, é a mesma coisa. Um coitado, né? É uma expressão boa do mundo. Coitado. E é o que o ser humano é. Sem Deus, o homem é um coitado. Que é coitado? É um desgraçado. É um miserável. Então é um homem sem a graça de Deus. Sinceramente, um coitado. Bem resumido, né? Quando dizemos fulano é um coitado. Então lembre-se, você está dizendo, a pessoa ali é um coitado, você está dizendo que ele é um desgraçado e miserável. É uma palavra comum na boca das pessoas, talvez vagamente e profundamente aplicada, é o que o homem é. Sem esta graça divina, sem as misericórdias do Senhor. E então, para não sermos consumidos, o favor divino, a solidariedade de Deus, Deus se tornou homem para tomar sobre si as nossas misérias, o nosso pecado, a nossa desgraça, a tragédia da morte, para nos propor vida e vida com abundância. Que assim então Deus nos ajude a sermos solidários com o nosso semelhante, cheios do amor divino, aprendendo com o Senhor. Pois Ele então, sendo Deus santo, puro, veio a este mundo sem pecado, sem maldade, para morrer por cada um de nós, tomar sobre si as nossas misérias, tirar do mundo de trevas e transportar para o seu reino de amor e de luz que Ele propôs em Cristo Jesus. Então esta é a razão, é a causa de não sermos consumidos. E então todas as manhãs Deus renovando as suas misericórdias, o seu favor, a sua aliança, o seu pacto para com o homem, o pacto de vida eterna baseado no sangue de Deus. Pois o pecado foi sangue e a vida está no sangue. Então a vida, a célula, a semente de vida humana está no sangue. Então você vê que os genes provém do sangue masculino. Os genes, a semente, é lançado na terra, no ventre feminino, e então vem a vida. Se mata uma pessoa, o sangue esvai, a vida sai. Então lembrar que o pecado foi sangue, a causa da morte foi sangue. E então Deus se tornou homem e sangrou por nós. Foi ferido. Em suas feridas, então, o sangue esvaiu. O sangue do Cordeiro caindo, chamuscando o pecador agora em fé, trazendo aliança entre Deus e o homem para a vida eterna. Quando o pecado foi gerado por meio do sangue,
da célula animal com o óvulo feminino? Quando aquilo aconteceu, o sangue da pureza esvaiu, então a mulher perdeu a santidade? Aquilo obteve sangue. Então, por divina revelação, Abel ofereceu sangue. O sangue do Cordeiro, falando da misericórdia divina, na qual depois, mais tarde, por mais ou menos 4.000 anos, foi expresso na pessoa do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o nosso Redentor, o nosso parente, o parente o que a lei de Deus requeria para redimir o homem. Para uma redenção tem que ser parente. Então Deus se tornou parente, Ele se tornou um de nós, um humano, personalizado como Filho de Deus, o Emanuel, então trazendo a misericórdia, a aliança eterna, uma aliança que não pode ser quebrada mais. Deus é fiel, grande é a tua fidelidade, então Ele é fiel, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Então disse o apóstolo Paulo, se formos infiéis, Ele permanece fiel, com a mesma graça, com a mesma solidariedade, porque depois de arrepender, tomar Deus e ainda pecarmos, a sua palavra nos diz que temos um advogado junto ao Pai, e este é o Senhor Jesus. Então nele temos um amparo dentro desta redenção, desta misericórdia, e então sabermos que nós precisamos totalmente dele, rendermos em suas mãos, fazer o inventário de nossas vidas, pensar a todo momento e estarmos atentos às nossas atitudes, às nossas falas. O verdadeiro sentimento em relação a outra pessoa. O Senhor Jesus disse em Mateus 5:7, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, mediante a misericórdia de Deus a nosso favor, a graça, o favor que não merecemos, tem nos alcançado. Deus teve compaixão, foi solidário comigo, é solidário com todos que o desejam. Então a sua solidariedade me alcançou, através da sua morte e ressurreição. E agora sei que sou um salvo, e como eu estou tendo a misericórdia sobre o meu semelhante, sobre o meu próximo, estou sendo solidário a ele, estendendo a mão. Então o Senhor Jesus disse, Mateus 9, ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento.
então as misericórdias é o pecador. Sacrificar a nossa vida a Deus, através da renúncia do desejo carnal, para viver a misericórdia, mas fazer o sacrifício em servir a Deus, não tendo misericórdia, de nada valerá? Assim disse o apóstolo Paulo: ainda que eu desse o meu corpo a ser queimado por alguém e não tivesse misericórdia, amor, compaixão. Agora este é o amor divino, é o amor de Deus. Morrer pelo outro, pela graça de Deus. Então seria só um sacrifício sem Deus eu morrer por alguém, e isso não agradaria a Deus. Eu seria simplesmente mais um herói humano diante aos olhos dos homens. Mas de Deus não. Então morrer como Deus morreu por nós, com graça, misericórdia. Servir ao outro com graça, com misericórdia, isso é com solidariedade, com amor de Deus. Então sacrificar em ir aos cultos, adorar a Deus, e não tem compaixão do próximo, não tem compaixão alheia, sempre maldizendo, falando mal, fofocando, comentando aquilo que não deve comentar, muitas vezes ferindo as pessoas por nossas palavras, em outras palavras, aborrecendo. E então escreveu o apóstolo João que quando aborrecemos o nosso irmão, nos tornamos réu de juízo. Somos condenados em simplesmente aborrecer, e muitas vezes então não atentamos se estamos aborrecendo ou não, se a nossa sátira, a nossa chacota, se aquilo aborrece ou fere. Talvez a palavra que achamos que temos razão em falar, em expor, mal colocada, mal falada, aborrece ao nosso irmão, fere, mata, porque são palavras desferidas, sem misericórdia, sem compaixão. Então aprender de Deus, sermos solidários, sermos cristãos, sim, mas sinceros, verdadeiros, cheios da longanimidade de Deus, da bondade divina em nosso coração, não maldizendo, não desferindo palavras que ferem, que matam. Então sempre falar boas coisas da vida, no tocante à vida eterna, tudo aquilo que é maravilhoso e vem de nosso Deus. E assim sermos envolvidos na misericórdia, no amor divino, vivificados por Deus. Que assim as misericórdias do Senhor se renovem em nossos corações. Fiel é o Senhor à sua palavra, à sua misericórdia, todas as manhãs. Então Ele a renova para conosco. Que assim Deus possa renovar a nossa vida por meio da sua palavra e do teu Espírito.
Que Deus te abençoe. No nome precioso do Senhor Jesus. Vamos a uma oração. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso do Senhor, desejamos chegar ao seu trono de graça, de misericórdia, pois só em Ti podemos encontrar o favor que não merecemos. Só o Senhor pode ter verdadeira compaixão. Isto o Senhor demonstrou, Pai, sendo solidário, se tornando homem, se expondo e até mesmo sendo ferido, maltratado, para tirar de sobre nós as enfermidades, tirar a maldade, que são os frutos do pecado, os quais trouxeram incredulidade sobre o homem, fazendo-o separar do Senhor. Mas o Senhor veio ao encontro do homem. Nisto está a sua solidariedade para conosco. E assim ainda hoje o Senhor é solidário. Tem mandado, deixado a sua palavra, o teu Espírito Santo para nos guiar. Então nós pedimos, Senhor, nos abençoe, perdoe a cada um de nós, dá-nos fé genuína em sua palavra e que assim possamos ser renovados com esta aliança do sangue do Cordeiro, onde temos o perdão dos pecados e o que torna possível o Senhor habitar em nossos corações, sendo solidário, nos ajudando, vivificando. Abençoe o teu povo, a cada um que está neste momento orando, rogando a sua bênção, Pai. Conceda a tua bênção, a tua graça. Encha o nosso coração com teu Espírito e guarda-nos por toda a eternidade. Te rogamos isto no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muito bem, meus irmãos, Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo dia, cheio da graça divina. Vou deixando aqui o meu abraço fraterno e o bom dia no nome do Senhor Jesus. Logo mais às 18h45 teremos a nossa live, à noite, se Deus quiser, e amanhã cedo às 6h30, se Deus permitindo, estaremos de volta, Um bom dia, irmã Vilanir, Deus abençoe. Irmão Elias Estanque, bom dia, Deus abençoe. Irmão Evaldo Messias, Deus te abençoe. Pastor Paulo Sérgio, bom dia, Deus abençoe. Irmão Eliseu dos Santos, bom dia, Deus te abençoe. Irmã Maria Perpétua, bom dia, Deus abençoe. Irmão Paulo César, bom dia, Deus abençoe. Minha linda Joyce, bom dia,
Deus te abençoe, Deus abençoe o Edmar, o Miguel, o seu lar, né? O seu trabalho. Irmão Elias Garcia, bom dia, Deus te abençoe. Irmã Lourdes Machado, bom dia, Deus abençoe. E assim, cada irmão, cada irmã, conectados, muito obrigado, bom dia, Deus abençoe. Do alto de um rochedo a fonte amiga jorrava sobre o mar água tão pura, e o mar imenso e rico lhe dizia: que podes tu me dar, pobre criatura? A fonte de água límpida e serena, humilde respondia com ternura: eu sei que tens grandeza, tens riquezas, mas dou-te o que não tens, dou-te doçura. Se a vida é um mar de amargura que ao desespero conduz, a fonte amiga que jorra a paz e a doçura é Cristo Jesus. A fonte que é Jesus nunca se esgota. Do alto do rochedo onde está, e a dor, o desespero, a amargura tem seus dias contados, passará. Aquele que bem longe da aventura navega sobre ondas de aflição, terá poderes sobre o mar da vida, se desta fonte encher seu coração. Se a vida é um mar de amargura que ao desespero conduz, a fonte amiga que jorra a paz e a doçura é Cristo Jesus. Se a vida é um mar de amargura que ao desespero